A paz do Senhor, meu nome é irmão Marcelo, estou aqui para divulgar e falar da palavra de Deus e do lixo político que se tornou a religião. Infelizmente, a religião que nunca mesmo concordou com Jesus Cristo. Dá para ver porque eles são tão idealistas. Ideologia. Ideologia, o que falar da ideologia? Ideologia, ela não gera empregos, ela não gera substância. Assim como as teologias que existentes, que causam mais questões do que entendimento. Um é de Saulo, outro de Paulo, outro de Cefas, outro de Hipócritas, que nós vemos aí. Infelizmente, meus irmãos, hoje eu quero falar de um tema, família, muito falado nas redes sociais. As pessoas falam de coisas como eles realmente soubessem o que é família. Acho que eles não entendem. Eles levam para o ponto ideológico e usam isso como trampolim. E dizem que existem nações assim, só que as nações que eles acusam de estar destruindo famílias são as que defendem os padrões familiares de forma crucial e ditatorial, radical, a qual Jesus nunca fez. Jesus não veio para salvar e tirar Israel do cativeiro de Roma. Jesus não veio para fazer uma revolução e defender a família israelense. Jesus veio para salvar e tirar as pessoas do cativeiro do pecado. São coisas completamente diferentes. Mas vamos lá. Há um vídeo aí, em desenho, falado muito nas redes sociais, que as pessoas estão botando um menino nasce naturalmente menino, uma mulher, uma garota, uma menina nasce naturalmente uma mulher e continuam, cada um com a sua roupinha diferente uma da outra. Mas que lindo e maravilhoso, Mas se nós vamos entender sobre roupa, vamos lá falar sobre roupa um pouquinho. Você vai na Escócia, tu vai encontrar homens usando uma saia. Tu vai em Israel, vai encontrar lá no povo muçulmano, as mulheres usando vestido igual os homens. E aí? Como diferenciar isso? Você vai diferenciar pelo cabelo. E quando não tiver cabelo? Tá entendendo, gente? É muita controvérsia. Então, eles falam sobre isso, dizendo e atacando os comunistas de serem responsáveis pela implantação do homossexualismo. Só que não existe nenhuma evidência. Vamos começar pela principal evidência. A Revolução Bolchevique, realizada em 1917 por Lenin, Vladimir Lenin. Qual eram as regras do comunismo? Bom, vamos lá. O comunismo, como regra, tinha que mulher era mulher, homem era homem. Não haveria, de forma nenhuma, casamento do mesmo sexo. Os crazeristas, que tinham a sua elite crasar, remanescente da Igreja Católica, mantinham uma certa liberdade para o povo. A cultura, as principais universidades eram só para ricos. Nós sabemos que nosso modelo não é muito diferente deles. E além disso, só tinham acesso à saúde quem tinha dinheiro. É a ideia do capitalismo, mas de uma forma um pouco diferente, mais atrasada, mas seguindo as mesmas normas. Aí veio Vladimir Lenin como a solução. O comunismo ele não nasceu difundido da literatura de Karl Marx, até porque Karl Marx não havia nenhuma literatura porque os crazeristas não investiam muito em cultura, não é da ideia deles. E a ciência do comunismo é de Yuri Lomonosov e de outros cientistas russos, que era a ideia do que o homem matéria, o homem adorador da terra, acabou, morreu, acabou, não tem mais nenhum sentido. O homem veio para o povo voltará cientificamente para eles, isso era. Então, o comunismo ele veio para asfixiar a ideia de qualquer tipo de liberdade capitalista contra o Império Romano. Tanto é que Roma, ela, quando recebeu os refugiados do comunismo, daquela elite que predominava, a família Molotov, que também fugiram uns para a Inglaterra e outros para Roma, foram refugiados e seus bens,
tudo aquilo, seus títulos, né? Tudo muito bem guardado. Aí a União Soviética tinha como ideia o quê? Literalmente, né? Todos os povos, seja ele brasileiro, portugueses, espanhóis, chineses, coreanos, todos são iguais perante a Terra. Não havia deuses, não havia Deus, não havia nada. Todos os pobres e ricos sentando sobre a minha mesa. Bom, essa é a ideia pregada por Lenin, só que na prática nunca foi bem assim. Mas as ideias do comunismo nunca defenderam casamento no mesmo sexo. Da onde vocês estão tirando isso? Fantasia, ilusão, mentira. Por quê? Quando vocês ligam o Lula ao comunismo, vocês pecam, tropeçam demais. Primeiramente, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Lula nunca foi comunista. Lula tem religião não cabe no comunismo. Já cansei de falar isso, eu vou continuar sempre falando. Não existe uma enciclopédia, não existe um livro, nenhum país fazendo, a não ser aqui. O país das imbecilidades, das idiotices pregadas nas redes sociais. Fora que tem os conspiradores, o chip líquido da vida, o cara que estava lá atrás falando dos presidentes que eram os antiquristos, que ele errou. Ano 2000 o mundo ia acabar, o chip líquido não deu certo, né? Aí o chip líquido falou do 2012, a profecia maia não se cumpriu. Agora ele inventou que descobriu algo altamente secreto, feito em laboratórios, que ainda nem desenvolveram metal líquido, o cara já está no chip líquido. Algo altamente complexo. Não existe computadores para realizar esse tipo de sistema em laboratórios, em nenhum lugar do mundo. Então, todas essas teorias, todas essas maluquices são fermentadas nas redes sociais. Com qual propósito? A desinformação. Você que estuda, você que leciona, você que é professor de geografia, ciência, por favor, comece a se manifestar, se reúne, porque todos nós não deveríamos reunir. Eu não sou professor, eu sou pesquisador, mas porque todos nós nos reunimos em prol de acabar com essa palhaçada nas redes sociais. Está na hora, gente, da gente começar a ensinar o povo, né? Porque todos nós temos direito ao conhecimento. Conhecimento bíblico, sadio, coisas sãs, as pessoas que falam contra a ciência, as pessoas que falam besteira. Aí vem um cara lá nas redes sociais falar mal do comunismo chinês. Aí eu cheguei pro cara, olha só, primeiro, começa por aí. Vamos falar aqui. Você está falando que existe homossexualismo na China, comunista. Pô, aonde tem isso? Não vejo isso. Até porque a China proíbe liberdade sexual, liberdade de cultura, liberdade, inclusive, né, nas suas próprias redes, cara. Inclusive os Estados Unidos, países que você cita aí, né, como países que provavelmente existe mais a direita mais forte, atuante, os republicanos, eles são defensores da democracia. Você tem exemplo com o Putin, Vladimir Putin, que é eurasiano, defende as ideias do eurasiano. Os eurasianos investiram na política de Putin, formaram o partido Duma, né? Ele se fortaleceu, ele é um rei eurasiano. Ele não é, né, crasar totalmente, mas ele está no status crasarista, de unir. Ele é um estadista, defende praticamente a família. Os países que você acusa de serem homossexualismo são os que proíbem o homossexualismo. Na China é proibido o casamento do mesmo sexo. Mas nos Estados Unidos, entendeu? Já existe casamento do mesmo sexo. Né? Assim como países que vocês relatam aqui, a liberdade sexual lá é forte. Então não sei de onde que vocês tiram essas baboseiras, essas maluquices que vocês ficam inventando, tentando criar um foco dentro do Brasil que não existiu. Eu quero partir. O princípio básico é dizer que o próprio presidente, né, que é o Nikita Khrushchev, que terminou o seu governo em 1964, logo depois veio Brezhnev, que veio como seu sucessor, reiterou que não haveria condições financeiras para financiar em 1964, tá, como pedia o presidente do Brasil, que era João Goulart, né, que pediu ajuda à União Soviética, e a União Soviética já fez um acordo marítimo de 6.000 milhas
com o vice de Kennedy, que já havia feito com Kennedy, durante a administração de Nikita Khrushchev, que acabou em 1964. Né? Então, a partir de 1964, Brezhnev foi em cadeia nacional dizer que não haveria nenhuma ajuda, porque os próprios os secretários, né, os investidores, os que cuidavam da parte balística, diziam que os investimentos para o Brasil eram inviável. Seria um gasto e não resolveria, porque você pensa em armamento. Vou colocar mísseis no Brasil, vou fazer isso, mas, gente, sem você montar uma estrutura básica, né, uma estrutura que venha montar na sociedade uma base para se manter o comunismo, seria impossível. Porque o povo brasileiro gosta de pagode, samba e carnaval. Nós temos muitas culturas misturadas. Então fica difícil. Por que o comunismo deu certo na China e deu certo na União Soviética? Por quê? Primeiro, na União Soviética eu digo a Rússia. Por que deu certo? Porque é um país que fala um idioma, ou no máximo dois, um pouco misturado. É uma cultura que são muito semelhantes. Não há uma mistura. Aqui não, aqui você encontra o frevo, candomblé, umbanda, tudo que você imagina, catolicismo, aí vem o ciganismo, a mistura toda, até mesmo, né? O nosso umbanda e o nosso candomblé, quando eu digo nosso, não é porque é meu, é nosso, que é nossa, faz parte da nossa cultura. É uma mistura muito grande. Nós encontramos ciganismo aí no meio, né? Tarô envolvido, até algumas coisas do Halloween misturadas já dentro das nossas escolas, né? Como cultura. Então há uma cultura. Você está vendo aquelas estrelas lá embaixo? Aquilo são um símbolo. São símbolos judaicos. As pessoas vão pensar que eu sou bruxa. Aquilo são símbolos judaicos. Mas os símbolos se misturam. Na Babilônia também tem esse símbolo. Na China você vai encontrar alguma coisa semelhante. Então, são culturas que se misturam. Então, você encontra que Buda é muito difícil, tem. Porque nosso Brasil é um país livre. Cada um cultua a religião que quer. Você encontra o Rosa Cruz, você encontra muita coisa. Agora, quando as pessoas começam a querer desenhar, né, uma extrema-direita no Brasil, que consolida uma ideia que não tem base, porque eu quero chamar base, né, porque os caras que se dizem extrema-direita, dentro da religião, pregam como Silas Malafaia. Coloca uma mulher, aí ele bota a foto de uma mulher, a foto de um homossexual e começa a escrachar a pessoa, querendo que aquela pessoa viva o mesmo padrão moral que ele vive. Primeiro, a pessoa não é crente. Segundo, a pessoa tem uma religião que não obriga a pessoa a ser homem ou mulher. E aí, a pessoa tem uma escolha. E ele quer usar isso como trampolim para mostrar que a nossa sociedade está corrompida. Então tá bom, vamos lá. Então os Estados Unidos está todo corrompido, meu amigo. Tu vai encontrar a Alemanha corrompida, todo lugar corrompido. Por quê? Porque, primeiramente, o Evangelho de Deus não foi feito para moldar caráter, moldar família. Esse negócio de dizer família, isso é pretexto que a pessoa utiliza para pegar algumas pessoas que acham que aquela pessoa que é homossexual, ela tem que ser presa, ela tem que ser morta. É isso que ele está fazendo. O seu Silas Malafaia está criando um ódio contra nossas instituições de liberdade que deveriam ser respeitadas. Agride, fala mal do ministro Alexandre de Moraes, falam coisas absurdas que deveriam essas pessoas responder na justiça. Eu não estou entendendo porque a justiça está sendo muito branda nas redes sociais. Tem gente falando coisas absurdas, falando contra as vacinas. O presidente Trump tomou as vacinas. O seu Silas Malafaia tomou a vacina. O Bicho Macedo tomou. O Cerqueira tomou a Coronavac. E ele que vai para a televisão para as pessoas não tomar vacina. Essas pessoas, elas têm que ser responsabilizadas, porque elas são pessoas públicas. E quando uma pessoa se torna público, tudo aquilo que ele fala tem que ser responsabilizado, porque muitos de nós não temos acesso à cultura, por vários fatores. Tem gente que ainda não tem celular. Hoje o cara tem que ter uma carteira, tem celular, mas ninguém pode obrigar a pessoa a ter uma coisa que não tem condições. Então o governo que deu um celular para cada um ter. Esse é o fato. Uma pessoa que trabalha de motoboy tem condições de ter celular? Eu te pergunto agora, os governantes. Pergunta para o Jair Bolsonaro, pergunta para o ministro Guedes, pergunta para ele. Porque ele tem condições, porque ele tem dinheiro que está sendo desviado fora, né?
Ele está ganhando muito com o que está acontecendo com o Brasil. Outra coisa, há um escândalo de corrupção que começa no governo Bolsonaro com a Petrobras, que supervalorizou os preços, porque a gasolina que é vendida para o Brasil, você paga R$7, né? Você vai lá para aqui, para o Paraguai, para o Uruguai, você vai pagar R$2,70, R$2,80, a mesma gasolina que é vendida, que nós vendemos para eles, né? Então eu não consigo entender essa lógica, dessa ilógica. São tantas coisas desconversadas. Aí as pessoas falam no PT. Que PT é isso, PT é aquilo. Mas não é o PT o partido mais corrupto, não. O partido mais corrupto é esse que o Bolsonaro está agora, que é o PL. É o país que eu... E depois seguido do bem de perto, do PMDB, né? Depois tem outro partido, depois tem outro que agora não me lembro, que não quero nem saber. Por último é o PT em quinto lugar. Então, peraí, vamos lá. Lula governou durante 2 gestões, tá? Vamos lá. Quanto ele deixou em caixa? 250 bilhões. Quanto o Bolsonaro está deixando em caixa? No vermelho, 130 bilhões de dívidas imprecatórias. E aí? Tem como se discutir isso? Aí o cara diz que a culpa é do PT. Pelo amor de Deus, você compra um carro. O carro é usado por um cara. Você está reformando aquele carro. O carro continua cheio de problema. O culpado é o antigo dono, não é você que assumiu. Então, falta de caráter. As pessoas não assumem o que fazem. Se você assume uma indústria, 3 anos depois a indústria continua com problema e você joga por cima do outro, você, entendendo? É um incompetente. Há 2 coisas que eu tenho que falar sobre você. Você é um incompetente, você não pode governar. Agora, todo mundo sabe, né, que o pretexto disso é tentar desqualificar através de mentiras nas redes sociais. Crentes mentirosos, falsos profetas que profetizaram que em 2019 o Brasil ia ser próspero, porque a gasolina ia ser barata, tudo ia ser, o gás ia ser barato. Bom, tem lugar aí que o gás é vendido a 120, a gasolina está batendo os R$8, a inflação, são mais de 15 milhões de desempregados, falam 13 milhões, mas é mentira. Os dados realmente, quem é cadastrado, como eu sou cadastrado, sabemos que os dados não são esses. Os empresários lá fora, quando houve um Bolsonaro, houve um Silas Malafaia, tira o investimento daqui porque ninguém quer investir no Brasil, um país que está quebrado, um país que está chegando aí, ó, aos níveis piores que nunca chegou. O Brasil, que na minha opinião já chegou na 6ª economia do mundo, hoje o Brasil é a penúltima e péssima economia. Você sabe por quê? Primeiramente, vocês vão dizer, você está falando de política, mas a política está dentro da religião, meu cara. Não adianta. Não, meu irmão, vamos orar. Todos esses caras que dizem assim, vamos orar, é que eles querem se esquivar. São os ex-bolsonaristas, né, que foram atrás das profecias mentirosas do seu Silas Malafaia, falso profeta, falso pastor. Assim como o Bispo Macedo, vendedor de vassoura. Malafaia vende livros. Vamos lá. Livro para você ser próspero. Como você derrubar o seu gigante, né? Como você derrubar a muralha, como vencer as muralhas de Jericó, né? Já falei. Mas o que? Golias, livro de Salomão, como você ficar rico. Só coisas maravilhosas, livros milaborantes, enciclopédias que chegam a custar 600, 300 reais, vários CDs. Tudo mágico, tudo cheio de mágica, né? Como a Bíblia fosse, né, para ser utilizada para você enriquecer. O Evangelho de Deus não é fonte de riqueza, e nunca foi. Até porque os seus discípulos eram homens pobres, com exceção de Lucas, que financiou a maior parte do Evangelho de Deus. Aí vem um pastor aí dizendo que Jesus era rico, materialmente, rico, e que o apóstolo Paulo era rico, e que Salomão era rico. Aí tá certo, Salomão era rico. Mas vamos aqui falando 2 coisas. Você que é pastor e está falando que Jesus era rico, então eu não entendo porque Jesus nasceu numa manjedoura, filho de um carpinteiro pobre. Pedro era pobre, apesar da profissão dele, na época, ser uma profissão nobre. Haviam muitos carpinteiros pobres que trabalhavam e viviam pagando impostos caríssimos para Roma, que na verdade era um tributo também pago para Israel, para manter os deleites daqueles que viviam, né, no deleite, né? Aí vamos entender uma coisa, né? Aqueles descendentes de Arão, que eram da tribo de Levi,
viviam do deleite da pobreza do povo, se afastaram completamente da lei estabelecida por Moisés. Prestem bem atenção. Esses homens, esses deleites, são os mesmos hoje que vivem entre nós, pregando um falso evangelho, fazendo você dizimar, não havendo sacerdote levita para cobrar o dízimo, que nunca foi 10%, era a 10ª parte do que produz. Cadê o levita e o sacerdote para cobrar? Aí eles tentam usar Malaquias 3:10, mas leia Malaquias até o final. E você vai ver que não é para o nós, é para o sacerdote, até porque, não havendo levita, não há como cobrar o dízimo. Isso segundo as normas judaicas. É como você dizer, né? Paulo falou para Pedro, Pedro, não queira que as pessoas vivam igual judeu. Você está errado. As pessoas aqui querem obrigar, como Silas Malafaia, a que uma pessoa que é de Umbanda, a ter os mesmos costumes que ele ia botar dentro da sua religião. Tem gente dizendo que pessoa que não usa, mulher que não usa cabelo comprido é desonroso, e que a mulher que está lá fora é Jezabel porque corta cabelo. Ué, mas Jezabel não tinha cabelo cortado. Silas, você está mentindo. Você está inventando historinha. Ou você está lidando com pessoas idiotas, não. Nem todo mundo é idiota. Felizmente, quem está te seguindo você é um verdadeiro idiota. Né? Eu digo os líderes, porque o povo não tem conhecimento, porque você não passa conhecimento. A igreja deveria ensinar que o evangelho de Deus não é fonte de riqueza. Aí vem o cara falar que Jesus era rico, mas Jesus era pobre. E detalhe, ele era rico nos céus, porque ele nos chamou como co-herdeiro da herança. Então ele pagou o maior sacrifício, como diz o livro de Colossenses, está lá, sangrou para nos comprar com preço de sangue, se fez de maldito, recebeu a ordenança que era contra nós, que era o pecado, foi cravado na cruz. E hoje vocês levantam cruz, idolatria dentro da igreja, até cruz invertida dentro da igreja, eu já vi. Então pratica o exorcismo dentro da igreja, na igreja, campanhas milaborantes. Aí o cara vem falar que o apóstolo Paulo era rico. Tá? Saulo era rico, foi formado às melhores universidades de Roma. Ele era cidadão romano, né? O seu, como diz aqui, o seu histórico, né? A sua folha de nascimento, né? Lá a sua escritura de nascimento era o quê? Era cidadão romano. Ele era cidadão romano, né? Sua identidade era romana. Mas ele, quando passou por aquele processo, caiu do cavalo, que já sabe o que eu falar, ele vem, o que ele fez com o que ele tinha? Vendeu tudo, deu para os pobres e seguia Jesus, e começou a seguir os passos de Jesus, do seu mestre Jesus. E para sobreviver, fazer cadeira de cesta de palha. Onde está escrito na Bíblia, pastor, que o apóstolo Paulo era rico? Agora, vocês se baseiam em Salomão? Realmente, Salomão foi roubado. Vocês sabiam disso? Por causa da sua vaidade, foram lá e roubaram Salomão, quando ele mostrou todos os seus tesouros que tinha. Salomão adorava a Moloque e ainda participava de cultos em sacrifícios de crianças. E ainda por cima, mulheres virgens. Isso é de Deus? Sua igreja faz isso? Para você usar como exemplo Salomão. Salomão não foi um exemplo. Salomão foi um exemplo de pecado, de um reino fracassado, que levou o seu filho à morte e o fim de Judá, que foi o último reinado de Israel. Deus não levanta mais reis para conquistar e dominar nações. Então vocês que são seguidores de Bispo Macedo, Silas Malafaia, R.R. Soares, Marco Feliciano, que posta arma nas redes sociais, né? O Pedro de Paula, que é deputado, que também é um pastor, que incentivou ir lá e pegar o juiz na marra, né? No peito, né? E do Valdomiro, aquele que vende feijão mágico, né? Cuidado, porque você está sendo enganado. Eu estou aqui para alertar vocês que a pregação do Evangelho é para salvação e santificação, não é fonte de riqueza.
Até porque o apóstolo Paulo tentou unir as igrejas. Ele fracassou. Ele ficou esquecido. Ele ficou no relento. Ele não foi reconhecido. Meu nome é irmão Marcelo. Eu estou aqui para divulgar a palavra de Deus e a verdadeira fé. O que é fé? É o fundamento das coisas que nós não vemos e cremos. Então, meus irmãos, o que nós estamos vendo dentro da igreja? Idolatria, falta de fé. Hoje você precisa segurar uma tesoura, como tem pastor aí vendendo tesoura ungida, para você cortar tudo que é mal. Venha, R$100 uma tesoura, e o cara dá. O Valdomiro vendia feijão mágico, 3 feijões, mas também vende papel higiênico ungido, água ungida, né? Chaveiro ungido, martelo de Thor. O Agenor Duque está vendendo martelo de Thor na igreja, mas o Valdomiro também já vendeu. A Universal, vassoura ungida. Só falta voar. É só você montar na vassoura e ela vai voar, né? É uma maravilha. Tem mais. Tem lâmpada mágica de Aladim sendo vendida em São Paulo. Um pastor, Adão Aladim, sumiu ele. Não sei o que aconteceu. Tirou os vídeos das redes sociais rapidinho, né? E por quê? Porque a coisa é demais, gente. A exploração da fé é muito grande. Mas aí nós temos um exemplo de fé bíblico, muito diferente desses camaradas aí. Que é o quê? O capitão da guarda, que foi lá, né? E Jesus, ele pediu a Jesus que intercedesse diante dele. Então ele queria ir em sua casa. Não sou digno que o senhor vá na minha casa. Porque assim como eu peço aos meus soldados que vão, eu não vou contar a história na íntegra, tá? Senão o vídeo fica longo. Então vamos lá. Ele, assim como eu peço para meus soldados vão, eles vão, assim também é o Senhor. Que quando pede, os anjos dele opera. Ele nunca tinha visto nem em Israel, em todo Israel, tanta fé. Gente, não existe um lugar específico para Deus atuar. Não existe pessoa específica. E Jesus vendo aquilo, seu criado foi curado. Muitas vezes a sua oração, porque o véu foi rasgado. Você não precisa da oração do Silas Malafaia, de nenhum deles. Você que é tão carente, porque eu já fui assim, já fui carente. Eu pedia a oração, eu ia para as orações, mas, gente, eu passei tanta luta na minha vida, que chegou um dia eu vi que o que Deus quer é um caráter. Sabe o que é caráter? É você manter a sua posição diante de Deus. É manter a cordialidade, porque todos nós, né, sendo espíritas, umbandistas, católicos, evangélicos, nós estamos perante Deus, perante Deus, nós somos iguais. Aí a pessoa vai dizer, só há uma diferença. Tá? Um traz a luz, que é o Espírito Santo de Deus, outro traz o engano, que é a sua carne. Aí tem um contrapeso. Aquele que acha que está dentro de uma igreja e já comprou as bênçãos, tá? E o pastor que ele acha que ele está comprando a bênção de Deus, te digo uma coisa, cara, tudo é de graça. Deus não pensa como o homem vê, nem pensa e nem analisa como o homem enxerga. O Espírito de Deus é onisciente e onipresente. Agora, há um fator. O sol da justiça nasce para todos, mas a justiça não é para todos. Até mesmo você que é cristão, que está aí passando vento na tua luta, que está passando e está dizendo assim, não entendo, Deus não faz para mim, não me abençoa não, meu irmão. Lembra-se que o que aconteceu com Paulo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, vários exemplos, né? Nós temos Estevão, morreu na pobreza, Pedro, morreu na pobreza, o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, a autoridade máxima, o nosso único Deus, fora dele não há outro Deus. Então vamos lá. Aí temos Mateus, né? Com exceção de Lucas, mas que era um homem mais dedicado à obra de Deus, não tinha vaidade no coração dele, né? Ele não se dedicou aos deleites desse mundo, às teologias intermináveis. Nós temos vários exemplos, até mesmo de Tito, jovem pastor, discípulo do apóstolo Paulo. Temos Timóteo também, que também era um jovem pastor. Então, que evangelho é esse que eles estão pregando, meu Deus do céu? Que evangelho é esse que esses caras estão falando? Ideologia, política, nazismo, misturado a um fascismo ideológico, né? O cara dizendo que são os comunistas. Eu falei, tá bom, meu irmão, mas o que é comunismo? O cara não sabe dizer. Fuja disso. Porque eles são muito faladores, mas não pregam a verdade.
Meu nome é irmão Marcelo e eu estou aqui para pregar o Evangelho de Deus. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa esclarecer esse momento real. E lembre-se que você que passa a luta, você que passa vento, você que está desempregado, né? Que Deus zela pela tua alma. Ele cuida da tua alma. Tá? E você e ainda está incerto. Lembra-te, não estou dizendo para você sair da sua igreja, mas sai da igreja que não prega a verdade. A verdade não está nas igrejas, está na palavra. Mas procura um local que mais se aproxima à palavra, longe de política. Longe desses homens que fazem acordo para quererem serem assessores, como esses aí, tinham 36 mil reais por mês, 12 mil, ricos e milionários. Deus, Jesus Cristo, disse assim para eles. Já pensou a mesma pergunta para aquele jovem rico, para aquele rei, que disse: Senhor, eu compro tudo que é lei, mas algo me falta, vende tudo que tu tem, vende, dá para os pobres, segue-me. Ele, o quê? Faz essa pergunta para o Malafaia, manda ele vender tudo, bicho Macedo, se ele vende. Ele vai dizer que não, que o Deus deu para ele. Mas eu digo uma coisa para você, o que você conquista nem sempre foi Deus que te deu, foi o teu esforço, sabia? Já parou para reparar que é tanto baboseira no meio das igrejas? Mas Deus enriquece, Deus empobrece. Exatamente, porque Deus cria meios, como fez com Jó. Mas existe um porém. Muitas vezes é o seu trabalho, é o seu esforço, porque Deus não deu a obra para anjos, deu para você. Assim a pessoa que tem visão, que tem revelação, que tem o poder da pregação. Já você sentado na sua cadeira, o anjo vai lá, cozinha. O anjo vai lá, traz dinheiro, paga as tuas contas. Não é você que tem que levantar com as suas pernas e trabalhar. Não é verdade? Não é você que tem que pegar a condução todo dia? Pensa direitinho. Se realmente esses homens, eles merecem ter o seu apoio. Se eles realmente merecem que ter a sua presença. Pense, Jesus não chamou você para ser escravo. Chamou para você ser filho. Nós fomos comprados com preço de sangue, não com a imundice religiosa que hoje está implantada no nosso Brasil. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.